Bem-vindes, pessoas, a mais um episódio do Bate-Papo Café Sonoro. Eu tô aqui numa introdução diferente porque deu um pequeno corte na live que estávamos fazendo, né? E perdeu o início. Mas foi bem pequenininho, perdeu só o inicinho mesmo, né? Mas então eu refaço aqui porque nós perdemos justamente um vídeo que eu gosto de deixar no início, que é a chamada, assim, até a pessoa convidada chegar, né? E é um vídeo da própria pessoa que nós convidamos, então eu acho muito carinhoso, muito gostoso de assistir. Então eu vou deixar aqui agora essa introdução que eu botei na live e que depois, como caiu, acabamos perdendo. Tá? Essa é uma live do Bate-Papo Café Sonoro, do grupo de pesquisa Vocalidade e Cena, projetado por 4 pesquisadores, a Letícia Carvalho da Unirio, da UNB, o César Linelli e a Sulian Vieira, e eu, Marcos Chaves, da UFGD. Então, fiquem com o episódio de Trilha Sonora Teatral. Por onde anda meu chachado, já que o pop é tão falado e o chachado nem se ouviu. Ando todo aperreado pra dançar o tal chachado. Se não tiver chachado, vamos embora do Brasil assim como Comadre disse, compadre falou que sabe. Por favor, diga, comadre, onde o chachado vai ser? Aqui nos Chachados e Perdidos. Pode mais. Sou brasileiro, quase fui seminarista. Comadre me deu pista, meu chachado é morrer. Por onde anda o meu chachado, já que o rock é tão falado. O chachado nem se ouviu, ando todo aperreado pra cantar o tal chachado. Se não tiver chachado, vou embora do Brasil. Comadre disse, comadre falou, que sabe por favor de verdade onde o chachado vai ser. Sou brasileiro, quase fui seminarista. O mod me deu a pista, meu chachado é morrer. O chachatá, na sandália de papai, na desengada do soldado, na ordem do delegado. na origem do sistema, no escurinho do sistema, na comida da chupema, no tempo da siriema. Sacudeja toda a gente, coroinha, padre crente, deputado, remitente. Osório conquistada, Dom Pedro 1 e 2. E o alô de Chiquinha, deixa o resto pra depois. Comadre minha tinha filha e mamadeira, que meu pai de 10 minas, todas elas chachadeiras. Chachachachachateira, chama o macho pro chachado, que chachado e tem um pai, nunca deu bom resultado. Tem som esquisito, São pobres, são ricos, São camotos aflitos, tem hora que eu fosse louco, mas nunca viram isso. pronto pra dar sumiço, outro filme pra cantar. Onde o chachado tá, no mundão de Pernambuco, no sertão do Ceará. Onde o chachado tá, onde houver uma cabocla me tirando pra dançar. Onde o chachado tá, no mundão de Pernambuco, no baião de Xangri-Lá. Onde o chachado tá, onde houver uma cabocla me tirando pra dançar. Onde o chachado tá, onde o chachado tá, onde o chachado tá, onde o chachado tá. Vou esperar as pessoas de volta, galera, porque a live já tinha iniciado e deu um bugzinho e caiu. Mas vamos voltar aqui, esperar as pessoas voltarem. Eu vou... Olá, Aline, que bom que você tá aí. Vamos chegando que deu um pequeno tilt. Olá. Deu um pequeno tilt aqui, galera, um bugzinho, mas vamos lá. Reiniciar, então, porque faz parte de tecnologia, gente, é isso aí. Ainda mais quem trabalha com educação está tendo que se virar de uma maneira hoje em dia para entender essas tecnologias, inclusive esses percalços, né? Gente, então, olha, voltamos.
Então, eu vou repetir alguma coisa para ficar registrado, porque essa live depois vai ficar lá no YouTube, no canal Vocalidade Cena, ok? Então eu vou repetir algumas questões aqui, só para ficar registrado. Essa live de hoje é do Bate-Papo Café Sonoro. Olá, galera! Deu um tilt, reiniciou, mas vamos lá. Eu só vou repetir algumas coisas para ficar registrado no vídeo, que vai ficar depois registrado no canal Vocalidade Cena no YouTube, ok? Rapidamente, essa live de hoje é do Bate-Papo Café Sonoro, do grupo de pesquisa Vocalidade Cena. Essa é a segunda temporada e o quinto episódio. O episódio de hoje vai falar sobre trilha sonora teatral com Álvaro Rosa Costa, um grande artista do cenário gaúcho, que, sem delongas, aqui nessa segunda live, que a gente perdeu um pouquinho da introdução, a gente vai perder um pouco do currículo do Álvaro, assim, para eu não ficar muito longo aqui na introdução e não entediar as pessoas que já estão aqui. Mas, galera, a gente vai ampliar essas questões agora na própria conversação. Então, Álvaro, chega mais. Álvaro, já estou pronto. Como você está? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Opa. Eita, o que aconteceu, cara? Deu um tilt aí nessa live? Pois é, entendi também. A tua imagem congelou aqui também. Ah, deve, A minha congelou para ti e a tua congelou para mim, certo? Sim. Aí, que bizarro. E depois ela caiu sozinha também. Mas não tem problema, são percalços. Coisas da tecnologia, né? Coisas da tecnologia. Não, e eu fico imaginando, Álvaro, tipo, eu tava falando assim, com a nossa audiência aqui, que quem trabalha com educação tá tendo que se adaptar hoje em dia com essas tecnologias. Imagina, cara, tipo, as pessoas que não têm muito contato, que dificuldade deve ser. Mas também tá abrindo, a gente está vendo uma necessidade também, né, de se instrumentalizar. Então eu acho que é uma questão de uma pessoa passar para outra. É aquilo que o rádio fazia, eu não posso mudar o mundo, né, mas a minha quadra, o meu bairro, eu consigo mudar. Então as pessoas que estão ao nosso redor, a gente vai instrumentalizando da maneira que a gente pode, né? A minha tia de 83 anos acessou a Siri, até botei um videozinho no Instagram, eu mostrando para ela, Teia, olha, se tu quiser saber, porque ela sempre pensava, que horas são? Eu digo, não, tá aperta nesse botão, eu me dei conta, não, tem acessibilidade. Teia, pergunta para a Siri que horas são. Ela perguntou e, claro, daí começa a ter uma interação diferente com a tecnologia, né? Álvaro, para ficar registrado aqui na live, que depois vai ficar registrado no canal Vocalidade Cena, eu vou repetir um pouco o seu currículo, tá legal? Beleza. Beleza, então aqui, olha só, pessoal, só para ficar registrado. O Álvaro compõe trilhas sonoras desde 97. É formado em artes plásticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e cursou artes cênicas de 94 a 98. Recebeu inúmeras indicações e prêmios açorianos e Tibikuera de teatro e de música. No teatro, destaca as montagens com a companhia Terpsi Teatro de Dança, Depósito de Teatro, companhia Incommodity e Projeto Gompa. Também participa de relevantes filmes produzidos pelo Cinema Gaúcho e em 2012 a 2014 atuou como solista junto à OSPA, Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, no projeto Concertos Legais e no musical Chimango. Álvaro, tem muitas coisas que eu quero conversar contigo. Uma delas é desses espetáculos, dessas companhias que você cita no currículo, né? Que é do projeto Gompa, eu acredito, né? Eu tô um pouco perdido, assim, do cenário gaúcho que está acontecendo. Mas é a peça da Chapeuzinho, cara, que é uma potência, hein? Dá uma palhinha para nós, fala um pouquinho da Chapeuzinho. Depois de falar mais, mas só para o pessoal entender, cara. O que é isso? O Chapeuzinho Vermelho, que é um texto do Joel Palmerrat, foi um encontro muito, muito bacana, assim. Eu me lembro a primeira ligação da diretora, né, da Camila Bauer. Ela é diretora e professora de dramaturgia no DAD, no curso de artes cênicas aqui da URGS, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ela tem esse projeto que, na verdade, meio que a partir, eu acho que da Chapeuzinho, começou a tornar-se um coletivo. E nesse espetáculo, a palavra é muito importante no sentido de que a narração
ela tem um fator vital na construção do espetáculo, porque são 20 minutos de um narrador. Então o espetáculo ele mescla muito ele flerta muito com a dança. E a ideia dela era justamente de de remeter aqueles disquinhos infantis em que tu tinha a narração e tinha toda a ambientação junto, como se fosse quase uma opereta. E na verdade virou isso, né? Porque com a Carlota Albuquerque e os 4 atores, cada som, cada trilha é como se fosse uma parte um compasso, uma partitura que dava o tempo do texto do ator. Então, com o passar do tempo, ele foi se familiarizando com a trilha de tal forma que hoje ele chega, se eu nos ensaios, por exemplo, eu paro a trilha para voltar com um ponto, ele já não sabe o texto. Então criou uma mistura muito interessante. Daí tu vê como um trabalho ele permeia o outro, né? Com esse espetáculo, nós ganhamos vários... tivemos a felicidade, né, de ganhar vários prêmios, viajar pelo Brasil, num período extremamente complicado, né? Porque ele estreou, acho que em 2017. Ele estreou... Não, ele estreou na semana em que o Santander fechou aquela exposição Queer Museu. Caramba, tô ligado. Naquela semana, e foi bem complicada a estreia do Chapeuzinho, porque o Chapeuzinho Vermelho ela tem um caráter que ela é para crianças e para adultos. O João Pomberra escreveu esse texto para a filha dele, eu acho que ela tinha 9 anos, se eu não me engano, porque ela ia nos espetáculos e se entediava. Então ele pegou o principal personagem que ela gostava e fez uma história, mas é uma história com a estética dele, né? Com a maneira dele de encenar. E ele se utiliza muito dos blackouts. E o blackout é onde a gente faz a nossa formação. O adulto completa o blackout com a sua informação, com a sua experiência, e a criança com a experiência dela. Então, nesse momento, a peça se divide. Então, os adultos têm uma leitura que é extremamente cruel, e as crianças têm uma literatura que é uma visão lírica ou cruel, dependendo da vida dessa criança, né? E nós acabamos concorrendo daí ao prêmio infantil e inscrevendo também nós açorianos, porque a peça é uma peça única, na verdade. Ela tem essas características. Ela se adequa tanto ao teatro infantil quanto ao adulto. Realmente, não são duas peças diferentes, é a mesma peça. Sim. Álvaro, vou atualizar nossa audiência de todo o Brasil. Olá, galera! Gente, lá no Rio Grande do Sul, nós temos 2 prêmios muito importantes de teatro, que é o Prêmio Açorianos, destinado entre aspas, ao teatro adulto, entre aspas, porque é difícil falar dessa forma, né? Mas o outro deixa aberto mais assim as distinções do público-alvo. O outro prêmio é o Prêmio Tibiquera de Teatro Infantil, de teatro para crianças. Então, são 2 prêmios muito importantes em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E a Chapeuzinho, ela balançou assim recentemente a própria classe artística, porque como é um espetáculo bastante com público-alvo bastante extenso e bastante densa para os 2 públicos, né? Para os pais, para as crianças, ela participou dos 2 prêmios, foi indicada e recebeu o prêmio nos 2 prêmios diferentes. Então, nossa, isso gerou um burburinho na classe, né? E um burburinho muito saudável e legal, porque problematiza a questão do teatro e do seu público, né? É verdade. E ainda concorreu ainda ao Açoriano de Dança, só para... Sério, cara, eu tinha esquecido disso. Que massa. Ainda concorreu ao Açoriano de Dança. Eu só não me lembro qual prêmio que ganhou, ou quais categorias foi indicado. Foi indicado trilha também. A trilha foi indicada nas 3 categorias, né? Foi bem... Cara, que massa, cara. Que legal. Bem interessante. Pessoal, cara, já tô vendo aqui, Álvaro, que as pessoas estão curtindo a temática, né? Trilha sonora. Porque realmente, assim, né? A gente que é da área, que trabalha com isso, a gente acaba tendo contato direto com muitas leituras, muitos trabalhos. A gente acessa, né? Companheiros, colegas que trabalham, divide, troca, né? Mas eu fico pensando que para outras e outros artistas do teatro,
esse tema pode ser que ele fique um pouco ou nebuloso ou inacessível em alguns aspectos. Porque as pessoas têm dúvida, aí eu fico pensando até na questão social, assim, né? Como as questões musicais, as questões artísticas, elas não são bem inseridas na educação básica, por exemplo. Aí chega o ator, a atriz lá fazendo seu curso de formação, né? E fica assim, cheio de dedos com a música, cheio de vícios e cheio de barreiras, né? Não querendo trabalhar, ou achando que não consegue. Então, o Álvaro e eu preparamos 5 tópicos que a gente não sabe se vai conseguir contemplar, porque é um bate-papo aberto, mas um deles é bem essa questão, a problematização do termo trilha sonora. Como você vê isso, Álvaro, com a sua trajetória, no contato com as atrizes, os atores dos grupos que você passou? Como você vê isso? Isso é um problema. ainda é um problema. Porque, bom, bem como naquela época que a gente fez a entrevista, né, você ressaltou muito bem que a gente pega o termo emprestado do cinema, né, do soundtrack, que na verdade tinha uma lógica, porque tinha uma faixa no filme que era dedicada à trilha, no rolo mesmo de filme, né? Hoje já com essa história de ser não linear não existe mais isso, mesmo assim permanece essa nomenclatura que não me satisfaz nem um pouco. E daí eu tenho que ficar subdividindo. Então, eu há horas estou tentando achar um termo assim que abranja tudo isso. Claro, tem compositores, tem músicos e compositores que realmente fazem música para teatro. Então, é mais confortável na sinopse ou na ficha técnica colocar música música original ou música mas, por exemplo, no meu caso, não. No meu caso, eu sinto falta disso. Eu até na Incommodity, quando eu fiz o movimento sobre rodas paradas, eu pensei no termo cena sonora ou som de cena. Não me soa muito bem, mas é o que abrange mais, porque, na verdade, eu estou trabalhando não só com a composição de músicas originais para aquele espetáculo, mas eu também estou trabalhando o som dele, e isso eu não posso botar como só desenho de som, não é só desenho de som, porque influencia diretamente na atuação. No movimento sobre rodas paradas, nós usávamos 3 carros dentro de um pátio de um teatro. Então tinha hora que por um Bluetooth, ear, o som saía, ele ligava o som do rádio no carro, e o som do carro saía e ia para o PA, onde estava a plateia. Quer dizer, tinha essa ambientação para puxar o foco para o ator. Aliás, desculpa, era o inverso. O som vinha do PA e terminava no carro. Então as pessoas viravam de costas e viam aquele som vindo de trás. E lá estava a cena do ator, onde ele mesmo desligava. Então são pequenas ações, pequenos ajustes assim que tu vai criando no ambiente cênico, né? E isso é mais do que trilha sonora. Com certeza, Álvaro. Eu vou só te pongar. Pongar é um termo que eu aprendi recentemente com o pessoal da Bahia. É tão bonitinho. Você conhece pongar? Não. Acho que é bem localizado lá de Salvador. Que eles falam assim, vou te pongar, vou interferir, só que para não ficar tão agressivo no termo, né? Deixa eu pongar rapidinho, que a pessoa vai entrando. É muito, muito bonitinho esse termo deles. Essa questão que você fala sobre trilha sonora é maravilhosa, porque é uma questão... talvez, quando a gente fala de trilha sonora no teatro, seja o ponto 1. Problematizar. O termo não abrange tudo o que a gente faz, ele vem importado do cinema. Porém, a Mirna Spritzer, nossa colega aí de Porto Alegre, atriz, professora de voz, de preparação para a cena, a Mirna, certa feita, falou que a gente estava conversando e ela disse que talvez ressignificar o termo trilha sonora pode ser interessante, ao invés de só procurar outros termos, porque ele existe, né? Aí combater às vezes é difícil, porque se a gente vai de norte a sul, em festival na Amazônia, cara, Goiás, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, o termo trilha sonora existe. Existe, tá lá,
E o que é trilha sonora? As pessoas não sabem exatamente disso. Eu não sei se eu te falei, eu vou falar um caso rapidinho, um dos principais prêmios do Brasil. Eu não vou citar aqui para não ficar chato, né? Mas é um dos principais prêmios que existe no Brasil de teatro. Quando eu estava fazendo uma pesquisa sobre trilha sonora, ele colocou, estava no site assim, o prêmio X contempla, aí começou a falar das pessoas, contempla o cenógrafo, figurinista, o ator, o diretor, trilha sonora. Aí eu vi, nossa, você viu que ele estava falando só nas pessoas, nas funções? Cenógrafo é uma pessoa, figurinista é uma pessoa, um ator é uma pessoa, um diretor é uma pessoa. Quem é a trilha sonora? Porque, tipo, tava só, aí não tava nem compositor, nem, sabe? Aí, cara, eu escrevi um e-mail ingênuo, assim, porque eu tava fazendo a pesquisa. Eu te juro que eu não queria problematizar, não queria bafão nem nada. Eu só mandei assim, gente, vocês poderiam tô fazendo uma pesquisa aqui, poderiam me explicar o que vocês entendem por trilha sonora? Ou se vocês indicam alguma questão para os jurados, para as juradas que vão avaliar o prêmio, vocês dão uma indicação? Tipo, verifiquem a ambientação toda. Não, verifiquem, sei lá, existe alguma indicação para dar para as pessoas que compõem a banca, os jurados? Tu sabe qual foi a resposta, Álvaro? Ai. Tiraram essa informação do ar. E não me responderam. Então, é complicado isso, né? Tipo, realmente, a gente percebe, nossa, o termo trilha é um termo sensível. As pessoas realmente não sabem exatamente se estão falando só das músicas de cena, de toda uma ambientação, de toda uma proposta de sonora. Exatamente isso. Esse é o problema, né? Eu até conversei com a Camila, porque a Camila ela dá aula de dramaturgia, né? Porque uma época também eu estava querendo botar como dramaturgia sonora. Eu achava interessante isso. Isso é bacana, porque tem a ver porque assim, o processo de trilha, geralmente quando eu consigo fazer, a maioria das vezes, eu participo desde o primeiro dia de ensaio. Isso para mim é muito importante, até porque eu tenho uma lentidão técnica, né? Eu não sou um virtuoso, eu não sei tocar piano tão bem quanto a Simone, que é a minha companheira, que é uma excelente musicista e também faz preparação de ator e trabalha com trilha sonora, ela já tem essa vivência teatral, mas eu trabalho muito com edição de som e com gravação. Então, por exemplo, para o Frankenstein são sons ampliados, que eu digo, é o fechar de uma térmica, aquele som, e eu vou gravando ele e ressignificando aquele som, mexendo, sabe? Então, esse tipo de coisa já começa no primeiro dia de ensaio, esses experimentos, né? Então, eu disse para a Camila, acaba fazendo parte da dramaturgia do espetáculo, total, né? Porque total. é um elemento que ele se coloca para interferir e para dialogar em cena. Então, já desde o primeiro momento, não ele entra junto com o texto, muitas vezes quando tem texto, né? Porque às vezes o texto também é formado, mesmo o texto, né? O texto ele é passível assim de ser moldado, de ser mudado, e principalmente nesse tipo de teatro que a gente faz hoje, né? Que é um teatro extremamente colaborativo, voltando mais para essa gama. Então, trilha sonora ainda é uma pedra no sapato. Ela é. E eu costumo dizer sempre assim, na dúvida, assim, eu abracei essa conversação com a Mirna, de tentar ressignificar. Porque existe esse termo em tudo que é lugar. Existe. Então, batalhar contra pode não ser legal, talvez, mas talvez ressignificar, entender o que isso quer dizer, o que as pessoas entendem por isso, né? Ia ser uma boa forma de começar. Aí eu costumo... Te pongando, então. Pongando. Me ponga. Agora, tu falando, me surgiu um outro termo que a gente parou de usar muito. Que eu acho que talvez seja mais interessante que ressignificar, que é o da sonoplastia. Porque plastia é plasmar algo no espaço, de certa forma. Nas artes plásticas, né, vinha disso. Artes plásticas vinha de plasmar algo no espaço. Por isso que virou hoje artes visuais, porque a gente... a fotografia, as mídias foram inseridas, então já não fazia tanto sentido esse termo. Mas, quem sabe, a sonoplastia não seja
não seja por aí o encontro desse... Agora, te ouvindo e pensando sobre isso, eu não sei. Só uma provocação. Total. E aí eu sempre costumo dizer para as alunas, para os alunos que eu trabalhando sobre isso, que é o seguinte: escolha a nomenclatura que você entende que reverbere com a sua proposta. Aí, então, há pessoas que chamam de paisagem sonora, pesquisa sonora, repertório sonoro, já ouvi, trilha sonora, sonoplastia. Olha, eu costumo dizer assim, olha, o nome que você vai trabalhar importa menos do que a sua proposta. O que importa aqui é a gente estar pesquisando, ampliando questões ligadas ao som no teatro. Aí estamos falando a mesma coisa. E, Álvaro, meu querido, olha só, a gente pulou aqui um tópico que eu gostaria de te ouvir. Eu queria te ouvir sobre a tua trajetória com trilha sonora, com som para cena. Como começou, por onde você passou e o que levou à sua configuração, como você se entende hoje como profissional musical teatral. Bom, eu comecei como ator, né? Trabalhando com teatro para a infância. E em 97, já fazendo musicais, porque sempre tinha música original, a gente cantava em cena, e eu sempre fui fascinado por música. Assim, eu tive o primeiro contato com a música com 17 anos. Com 17 anos foi a primeira vez que eu vi um violão na minha frente, um violão físico. Já pegou, já saiu. Nunca tinha. Pois é, quase. Eu levei pra praia e fiquei tocando Romeu e Julieta numa corda só, pra você ter uma ideia. Arrasou. Autodidata total. Daí eu fui aprendendo os acordes, aquelas coisas. Mas em 89, eu não estava fazendo ainda teatro profissional, mas já tinha entrado num coro, no Coro Rio dos Sinos, em São Leopoldo, que é uma cidade aqui perto de Porto Alegre. E ali eu tomei contato com a partitura, e com esses elementos, com o repertório, com outras sonoridades que eu não tinha a menor ideia que existiam, né? Esse casamento de vozes, nomenclaturas e coisas. Mas só 10 anos depois é que eu fui começar a fazer trilha, que foi em 97, já quase 10 anos depois, né? Porque um músico não pode fazer e eles precisavam urgente, daí me chamaram e eu, vou tentar então. E trabalhei com um músico, o Renato Mugeico, que ele também fazia para audiovisual. E naquele ano eu fiz 3 trilhas, uma coisa, foi de cara, assim, foram 3 trilhas, que era uma para a Companhia Teatro Novo, a outra foi Chapeuzinho Amarelo, com direção do Camilo Gileles, quem me chamou foi a Juliana Barros. E a terceira foi Bandido e o Cantador, que aí era uma coisa mais difícil ainda, que era música ao vivo, que a Patrícia Fagundes daí me chamou para fazer. E a maneira que eu fiz, mais rústica possível, era tapar uns buracos da flauta para os atores conseguirem. Claro, botava durex e a gente ia catando a sonoridade de cada cena assim ali. Então eu facilitava a execução de instrumentos de pessoas que não sabiam tocar. E a gente trabalhou um pouco de música, usei um 4 também, que é o instrumento venezuelano, e foi adaptando a trilha por aí. Foi muito legal. A partir da ignorância musical, a gente conseguiu ter um resultado muito bacana. Assim, até chegou a ganhar um prêmio e foi indicado ao Açorianos. Foi a primeira indicação ao Açorianos, foi o Bandido Cantador. E a partir daí eu comecei a compor, a trabalhar com o Pro Tools. Eu acho que a grande mudança assim, na maneira de compor foi quando eu tive contato com o estúdio de gravação e adquiri depois o equipamento deles e fiz o Toda Nudez Será Castigada no ano de 2001 com o Ramiro Silveira. Até foi por indicação da Patrícia Fagundes. O Ramiro estava voltando de Londres e queria formar uma equipe para montar o Toda Nudez Será Castigada. Daí a equipe era só o Nelson Diniz, a Eliane Venturella, a Lisa Becker, a Vanise Carneiro, o Evandro Soldatelli, então, Cailton Vergara. Era uma turma muito potente. E também, desde o primeiro dia, a gente compôs o espetáculo juntos. Uma experiência única, e foi a primeira experiência realmente nesse tipo. E eu me lembro que era um volume de trabalho tão grande que até hoje eu não sei como é que a trilha foi feita. Porque é a única trilha que eu não sei exatamente como ela foi feita. Eu sei que ela foi surgindo. A partir dos ensaios o que surgia aqui eu guardava, eu mexia,
E mesmo depois da estreia, eu fui mexendo durante o espetáculo, acho que uns 2, 3 meses, até formatar a trilha, né, pro palco italiano, porque ela começou num estúdio, era um outro formato. Não sei se chegasse a conseguir ver esse espetáculo. Não vi, infelizmente não vi esse. Não estava aqui ainda, né? Uhum. Foi em 2001. Então, a partir dali, eu vi putz, como é importante tu participar desde o início. Claro, nem sempre é possível, mas como é importante essa experiência, porque isso te dá uma base e um repertório muito grande. Porque eu estava acostumado nos outros espetáculos a que, o diretor, eu vou falar com o músico, ele vai compor lá, vai trazer as músicas, vocês aprendem e entra o campo em cena. Pronto, era isso. Uma vez aconteceu uma coisa estranha, que o músico, ele gravou no violão, mandou uma base com violão, e como o grupo era muito musical, nós criamos vozes. E nos apropriamos daquela harmonia do violão. Quando a gente chegou para gravar, ele tinha botado teclados, bateria, e não era nada daquela música. Que a gente já tinha recriado uma outra, com a Lucinha, inclusive. E ficou aquela saia justa. O que aconteceu? Ele teve que botar fora tudo o arranjo que ele fez, voltou para o estúdio, fez com violão, e a gente gravou tudo aquilo que a gente tinha criado na cena, já para aquele violão que ele tinha feito quer dizer, puxa vida, se ele tivesse acompanhado os ensaios, talvez ele tivesse percebido que a música poderia ter ido por outro caminho. Então, é isso. As coisas têm que estar conectadas. Cara, você falou uma coisa tão importante, Álvaro, assim, de como eu gosto de observar e dialogar com as pessoas, da importância dessa pessoa responsável pelas sonoridades, né? Vamos deixar o termo de lado, não importa o termo, mas a pessoa responsável por articular assim, com outros criadores, outras criadoras, a sonoridade do espetáculo teatral, como é importante que ela esteja, essa pessoa, imersa no processo, dentro do processo, descobrindo tudo o que está acontecendo. E isso, a meu ver, distingue outros e outras criadoras de músicas para cena que trabalham em casa, que trabalham por encomenda, né? Não que isso seja ruim, não vamos botar juízo de valores, mas eu acho diferente. Eu acho isso talvez mais arriscado, né? Porque se a pessoa trabalha em casa com a cabeça dela, o que ela acha que está acontecendo, pode não dialogar com o que está indo para a cena, né? O que você acha? E muitas vezes também quem pede esse tipo de música à distância também não tem uma noção muito forte sobre quão a sonoridade pode ser importante para o trabalho, né? Esse é minha preocupação com cinema e publicidade. Eu tenho muito problema com isso. Porque eu digo assim, pois é, quando eu componho para... Agora eu estou compondo um pouco para curta, mas com o pessoal de teatro, é o Nelson, né, o Nelson Diniz, então ele tá fazendo os filmes dele e pede para eu compor. Eu digo, olha, eu vou experimentar com o experimento no teatro, mas não vai ter contato. Eu vou, a partir da minha experiência, eu vou propor uma coisa que talvez não seja o que você está imaginando, mas é um elemento que vai dialogar com aquilo que eu estou vendo, que talvez seja bem diferente. Mas como tem uma confiança e um respeito grande, assim, então as coisas estão fluindo, mas não é a mesma coisa, eu não sinto a mesma propriedade que no teatro. É estranho, né? Muito estranho. Parece que requer um outro tempo e um outro ambiente. Pois então, tem essas diferenças. Acredito que tenha mesmo, cara. Eu não costumo trabalhar com vídeo, mas eu imagino que seja uma outra história, né? Muito... A palavra que me vem à mente mesmo, arriscado no sentido de, tipo, o diálogo tem que ser muito presente para que as coisas encaixem, né? Porque senão pode ficar muito complicado essa questão, né? E Álvaro, quando você estava falando sobre esses exemplos do cinema, eu me lembrei, cara, de um colega nosso que trabalha também em Porto Alegre com música de cena, que é o Arthur de Faria. E ele na entrevista, quando eu entrevistei vocês para a pesquisa de trilha sonora, o Arthur falou uma coisa muito engraçada, cara. Ele disse que uma vez numa série, eu acho, não vou recordar, tá na escrita, um diretor ou uma diretora, também não recordo, chegou para ele e disse, faz a trilha as músicas dessa série aqui. Aí ele disse, quais as indicações, o que você quer que eu faça?
Aí o cara disse, faz o que tu quiser. Aí ele, opa! Aí ele fez o que ele quis. Aí quando ele entregou, o diretor ou a diretora, que eu não recordo, disse, mas não era isso. Ele, era, é isso sim. Tu disse, faz o que tu quiser, eu fiz o que eu quis. Exatamente. É curioso, né? Essas questões dessa interlocução às vezes pode ser um problema, né? Não, é muito problemático. E a trilha, né, para ao vivo, no caso, assim, de compor uma trilha de início ao fim original do musical, primeira vez que eu acho que foi com a Lucinha, que foi o Confusão. E foi muito interessante aí por um outro aspecto. Por quê? Porque eles começaram a ensaiar, mas eles não ensaiavam nunca. Então, e eu dizer para a Lucinha, são 11 músicas, eu preciso de subsídio, eu preciso ver os personagens, eu preciso... Porque não é assim para compor música, ainda mais uma música original de uma letra de uma peça que a gente não sabe como vai ser. E passou um mês, passou 2 meses, passou 3, e assim, faltavam uns 3 meses para estrear, eu disse, deu, me dá o texto e eu vou fazer as músicas. E fiz umas 5, 6 músicas, mais ou menos naquele espírito, e passei para ela. E a partir das músicas, a Larissa daí foi propondo jogos com os personagens, e eles foram começando a criar os personagens a partir das músicas. Então foi um processo meio diferente. E daí eu fui compondo direto. Eu disse, agora que eu estava mais ou menos entendendo como era a mecânica do grupo, eu fui compondo as outras músicas, e foi um processo meio que o inverso. A música veio antes da cena. Espetáculo lindo, cara, Confusão. E tinha também a questão de não poder usar microfone, né? Porque naquela época foi 2010, 11? 10, acho que foi 10. 2010, né? Por aí. Por aí. Porque, claro, era muito caro e era problemático. Aqui no Rio Grande do Sul não tem não tem uma produção tão voltada assim para isso, né? Então o que acontece? A gente foi fazendo a preparação musical dos atores e vendo o limite, né? A extensão de cada ator, e compondo exatamente para aquele ator, para ele usar a extensão dele em cena. Então os tons, por exemplo, se fosse para microfone, se fosse em dó, a gente já estava compondo em, sei lá, em ré sustenido, mi, e daí mudava a melodia se fosse preciso, para poder o ator ter volume em cena. E às vezes até os arranjos. Então a gente foi compondo para isso, pensando, não vai ter microfone, então vai ter que ser projeção. E como a voz cantada ela é mais frágil do que a voz falada, justamente por essa dinâmica, né? Cantando tu tem uma extensão que geralmente falando é outra. Falando tu já fala num livro, numa projeção já específica. Então foi uma experiência também bem singular, assim, de compor exatamente para aquele grupo de atores. Legal. Se você deu um gancho que maravilhoso. Continuando nesse mesmo assunto, Álvaro, eu quero que a gente amplie um pouco a relação com a voz das atrizes, a voz dos atores, né? Porque, vamos pensar assim, a pessoa responsável pelas sonoridades da cena, cabe a ela, aí vai uma provocação, assim, pensar também no som da voz das atrizes e dos atores, que também faz parte do som do espetáculo. Como você trata isso e como, ao compor trilha sonora, como você relaciona esse elemento que pode ser fundamental? Partindo da nossa realidade, onde tu não pega uma pessoa e encaixa no personagem, né? São Paulo, tu tem audições, que daí, não, eu quero a música em sol, eu tenho que achar um ator que cante em sol e que seja magro, com bigode e sei lá o quê. Não existe isso aqui no Rio Grande do Sul. Aqui já é uma bênção se a pessoa tem já um preparo musical, que hoje estão tendo. Inclusive já tem algumas escolas com formação. Aqui tem a que temos, tem uma outra escola também de música que já está mais voltada para esse ambiente musical. Até a própria casa de teatro também trabalha muito forte assim, com a questão musical. Tem o Everton Rodrigues, que é um excelente musicista e trabalha nisso. Mas a nossa característica é ver a matéria-prima que a gente tem, o grupo que foi escolhido. Claro, eu sempre dou preferência para pessoas que tenham alguma musicalidade, ou que tenham tido algum contato
com a música. Mas a partir disso, a gente sempre, eu e a Simone, né, a gente sempre pensa que é preciso uma preparação musical, até para as pessoas se conhecerem, para as pessoas se relacionarem umas com as outras e tu achar essa unidade. A partir disso começa a composição, que é muito importante no improviso, na criação. Então a gente vem com outras músicas que não tem nada a ver muitas vezes com o espetáculo. A Simone, ela é expert nisso. Ela diz que todo mundo canta, para ela não tem exceção. Uhul! Todo mundo canta. Inclusive o Daniel Colin, que está ouvindo agora. Adoro! O Daniel Colin, ele pega no seu pé, né, cara? Pega no meu pé, Sim. O Dani do Confusão não tinha, assim, uma experiência vocal muito grande, mas ele foi aprendendo e começou a defender a música dele de uma maneira extremamente satisfatória. Foi muito bom. Hoje ele, claro, canta bem melhor, mas esse processo da Simone, com todos juntos, as pessoas começaram a descobrir o quanto elas poderiam render em cena, né? Então, basicamente é isso. A gente tenta formar esses atores, né? Tenta formar esses atores e adequar a música para que ele possa dar o máximo possível dentro da sua possibilidade. Que legal, cara. Tô vendo aqui que as pessoas estão participando, que legal, é muito gostoso ler. Você, quando vai falando, você lê também, Álvaro? Não muito. Eu fico assim, tipo, cara, muito bacana a participação, galera. Valeu, obrigado. Olha aqui, a Denizele, o Marco Alvarenga, a Letícia Carvalho, todo mundo canta, claro. É real, gente, é real. O Marco Alvarenga também participando bastante, falando da importância de estar ouvindo as atrizes, os atores e sendo atravessado por essas questões. Realmente, cada um tem uma experiência, né? Cada um tem uma experiência, tem uma história que tem que compartilhar. Isso dá essa unidade, né, do grupo, de cada grupo que é formado. E é importante isso. Isso para nós é o que vai dar o descanso para o resto do trabalho. É verdade. Aqui a Vanessa Longoni, a voz é para todos. Real, Vanessa. Eu costumo falar, inclusive, tipo, um curso que o Álvaro e eu e a Simone e outras pessoas fizemos juntos em Porto Alegre em 2011, Álvaro, com o Jean-Jacques Lemaitre. Foi 2011? Olha, cara, eu acho que foi. Acho que foi. Foi, né? O Jean-Jacques estava lá em Porto Alegre. Jean-Jacques é o compositor parceiro da Ariane Muschini no Teatro do Soleil. Isso. O que eu mais lembro daquele curso foi o Jean-Jacques Lemaitre falando duas coisas. Que todo mundo canta. Aí o Jean-Jacques falando assim, para a pessoa que diz que não sabe cantar, você não fala? A fala é um tipo de canto. Aí depois ele disse uma coisa que aí bateu no coração, né? Ele disse sim, para as pessoas que dizem que não tem ritmo, você não tem um coração batendo? Se você só tá vivo porque tem ritmo. Cara, é lindo demais. A Denizele falou que foi em 2013. 2013 talvez tenha sido outro Denizele, porque ele veio antes. Ele voltou, 2013, eu nem estava em Porto Alegre. Mas realmente. E o Jean-Jacques aqui, ó. Isso mesmo. O Jean-Jacques, ele é uma pessoa muito, muito bacana pra gente trazer também pra cá. E é um músico, né? E é um músico que, assim, eu traço assim, eu comparo muito ele com a Simone. Porque eles têm uma trajetória, são músicos. Bom, para mim a Simone é brilhante, ele também é brilhante, mas é músico. E é um músico que foi atravessado pelo teatro. Então ele entrou no grupo e mudou a maneira dele. Ele começou a entender esse ambiente e criar um outro, né? E isso é muito bacana, quando tu consegue te deixar atravessar pelo outro. Isso tanto como pessoa, quanto linguagem, né? E essa mistura das linguagens na criação eu acho muito bacana. Eu ainda guardo muita referência do meu curso de artes visuais, do trabalho de dança com a Carlota. Às vezes me perguntam, né, qual é a minha influência musical. Esse dia eu fiz uma live com o Alexandre Gil, né, do grupo Jogo, e eu pensei, foi a Carlota. A Carlota do Terpsy Teatro de Dança. Por incrível que pareça, ela é a minha maior referência musical.
porque a maneira como ela trabalhava com a trilha, por camadas, isso em 1993. Olha só o tempo que é. O tempo que ela tinha que juntar as fitinhas de rolo com fita de rolo e ir botando as camadas e era isso. Ela criava assim para fazer os espetáculos dela de dança. E isso foi me influenciar em 2001 na criação do Toda Nudez, já usando Pro Tools, né, que é uma outra editora, uma outra maneira, uma outra mídia. Então, como essas linguagens e essas pessoas vão te atravessando e como tu consegue perceber. Aliás, é importante, né, a tua formação para conseguir perceber isso, porque aí acontece o encontro. Se tu não está preparado para isso, tu não vai encontrar. A pessoa pode te dar assim a receita da tua vida, mas tu não vai conseguir enxergar. Então, é importante essa formação, né? Aula de dança, aula de canto, aula de música, aula de teatro, dramaturgia, tudo que tu puder absorver, de alguma maneira tu vai achar uma ligação mais adiante. Cara, que maravilha. E ó, eu tô aqui um pouco atucanado com o tempo, porque essas lives do Instagram, elas são uma hora ela barra, né? Então, mas é bacana se a gente tentar, não, vamos fazer aqui uma concisão para ser um bom diálogo, até para não ficar muito extenso. Mas, cara, eu queria ficar conversando aqui contigo uma manhã inteira, uma tarde toda, cara. Porque é assunto pra caramba. Queridão, eu quero muito te ouvir falar, assim, enquanto temos tempo, um pouco mais sobre a Chapeuzinho. Como foi? Porque a Chapeuzinho, ela conquistou o cenário local, ela rodou o Brasil e foi para fora do Brasil levar o bom nome do teatro brasileiro para outros pagos, né? Então, pois. Cara, como foi fazer a Chapeuzinho fora do Brasil? Como foi assim esse processo de criação? Ela é tão a trilha é muito forte, a música de cena, a sonoridade. E como foi fazer lá fora, com a narração que era em português? Vocês adaptaram? Como é que foi? Pois, Marco, tu não vai acreditar, cara. O quê? Pois é. Nós participamos do ano retrasado e até o ano passado, nós participamos dos principais festivais do país. E isso foi uma coisa inédita, assim, com o mesmo espetáculo, pelo menos. E o ano passado, por causa do Ibsen Awards Scholarship, que o Projeto Gompa ganhou com Inimigos na Casa de Bonecas, a Camila foi convidada para a Quadrienal de Praga. E lá na Quadrienal de Praga, ela levou o material do Gompa e uma produtora se interessou pela Chapeuzinho. E nos indicou para ser selecionados para o Festival do Chile. Nós fomos selecionados entre os 12, só que acontece o quê? A gente estava na Noruega com Inimigos na Casa de Bonecas e estourou aquela revolução do Chile e nós não podemos ir. Ah, teve isso, cara, olha só. E lá estariam os principais curadores. Sim. Né? Mas mesmo assim eles assistiram o vídeo. Entendi. E a partir desse vídeo nós recebemos um convite para ir para participar do Festival da Alemanha, para um festival nos Estados Unidos que acabou nos confirmando e fomos convidados para ir para o Japão. A gente iria para o Japão agora em maio. Covid! Covid. Eu digo, o Lobo Mal está se safando, querendo nos enganar. E aí, cara, como é que vocês iam fazer? Tipo, pro Chile, pro Japão, vocês iam fazer a narração no idioma local? Com legenda. Com legenda, E em inglês. Porque os atores falariam daí. O Guilherme, ele falaria todo o texto deles, 20 minutos dele em inglês e em espanhol. E, em último caso, teria a legenda, que acho que talvez fosse na Alemanha. Só que daí, talvez, no Japão, eles estavam meio preocupados com a legenda por causa das crianças, né? Então, talvez fosse para adultos. Eles estavam revendo isso, mas daí estourou a Covid e eles prorrogaram daí, talvez, em março do ano que vem, ou além. E nós tínhamos uma turnê pelo Paraná agora, 40 espetáculos. A Chapeuzinho tem uma... É muito bacana, assim, quando tem um espetáculo que ganha vida própria, né? A menina foi no FIT, eu acho que foi no FIT, teve um jurado que disse: a gente sabe que vocês não são ninguém, mas o trabalho de vocês desbancou muitos figurões. O quê? Nós ficamos nos olhando assim, cara, sério? Não, é claro que realmente nós somos desconhecidos pro resto do Brasil, a gente não tem essa
mas todo mundo tem uma história aqui, né? Tem uma trajetória muito consistente. Caramba, meu. E isso surpreendeu os jurados, tanto é que o espetáculo fala por si, né? Foi um espetáculo que foi muito aclamado, assim. Nós fizemos também a Caixa Federal, e foi muito bacana. Nós somos o espetáculo que fez logo depois dos 2 que foram censurados antes, naquele projeto da Caixa, lá em Recife. Sim. E foi muito bacana. Foi muito bacana. Um espetáculo que não é um espetáculo fácil, é um espetáculo bem contundente e teve uma recepção maravilhosa. Foi bem legal. Agora estamos esperando agora o prosseguimento da Chapeuzinho. E também do Frank, Legal. que a gente acabou desenvolvendo nesse percurso, o Frank e o Inimigo na Casa de Bonecas, que nos levou à Noruega. Com a mistura das duas peças, Inimigo do Povo e Uma Casa de Bonecas. Eu fiquei um pouco chocado com essa que vocês não são ninguém, são desconhecidos. Gente, que ele falou de uma maneira assim, não, eu sei que ninguém conhece vocês, mas o trabalho ele quis elogiar. E, sim, claro, a gente... óbvio, né? A gente entende também, mas é estranho essa relação, né, de nós artistas não nos conhecermos, né? Não tem um espaço como tem futebol, por exemplo, né? É imprescindível isso, que a gente conheça cada artista de cada lugar, né? E conheça a sua trajetória e como isso também nos atravessa. Por isso o Palco Giratório Nacional é um projeto maravilhoso. O Sesc é a nossa paralela, é o Ministério da Cultura paralelo, né? E tem que ser, nós temos que defender essas instituições. Álvaro, olha só uma pergunta aqui, ó. Tem a Janaína Sound Healing bota. Tem um link no YouTube para vermos o teaser, para ver o espetáculo ou o teaser do espetáculo? Tem a página do grupo, que é projetogompa.com. Projeto Gompa, eu até posso escrever aqui. Bote aí, projetogompa.com. Tá lá o teaser, em diesel? Tem teaser lá, tem de todos os espetáculos. Projeto Gompa. Gompa. De Porto Alegre? Opa, eu botei Prometo Gompa. Bom, é projeto, Projeto Gompa. Adoro. Mas o mais importante é o Gompa, né? Que tá lá. Amado, olha só. Infelizmente, o nosso tempo chega ao final da live. Cara, te agradeço muito, muito, muito. Você sempre foi um parceiro, uma pessoa que eu admiro, respeito, que era muito próximo, assim, as distâncias até físicas hoje em dia impossibilitam um pouco isso, mas, cara, você é uma pessoa muito importante nesta área, então eu fico muito feliz de poder estar aqui, de ampliar essas questões com quem está aqui conosco. E esse vídeo depois vai ficar no canal Vocalidade YouTube, Cena, né? Para sempre, para quem quiser rever. Né? Vou querer ver todos, tem outros também, né? Tem, cara, outros, maravilhoso. Eu vi um falando sobre musicais e o teu com o Juliano Barreto. Eu vou dar uma olhada, né? Eu não estava achando, agora eu vou ver no YouTube lá direitinho. Cara, tem coisas maravilhosas, assim, pessoas lindas assim, que aceitaram esse bate-papo descontraído, de às vezes temas tão difíceis de tratar, porque a maioria dos temas são super complexos, como esse que a gente está tratando, né? Sim, mas sim, tratando com uma naturalidade, assim, questão de conversar sobre isso, né? Porque as coisas mudam, né? O próprio Stanislavski, no decorrer da vida dele, ele mesmo se contradiz. E a contradição constrói, né? Esse conflito, esse pensamento, tu não pensar do mesmo jeito amanhã, pode te trazer um crescimento, um desenvolvimento bem bacana, uma outra possibilidade, né? Aliás, a gente vive de possibilidades. Muito bem, Álvaro. Então, te deixando um grande abraço em nome de todo o grupo de pesquisa Vocalidade Cena, eu vou deixar agora um espaço para você finalizar, quiser divulgar os seus contatos, para a pessoa seguir, curtir, fique à vontade. Muito obrigado. Eu que agradeço, Marco. Eu acho que o teu trabalho aqui foi muito bacana, porque, na verdade, o teu trabalho me fez pensar realmente esse lugar da trilha, porque a gente acaba trabalhando e não para um pouco para pensar essas questões, né? Então, eu agradeço muito o convite. E quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho, é só botar nas redes. Álvaro Rosa Costa, no Projeto Gompa, Cia Incomodete e Terpsi Teatro de Dança. Eu acho que é bem... Carlota Albuquerque, quem puder ver o trabalho dessa coreógrafa maravilhosa, que é aqui do Sul, que em Recife
Em Recife, uma pessoa da plateia disse, nossa, vocês parecem ter corpos da Débora Coker. Eu falei, não é Débora Coker, é da Carlota Albuquerque, que é aqui do Sul. E é isso, a gente se conhecendo um pouquinho mais e quem sabe um dia a gente possa trocar mais experiências ao vivo, né? Com certeza, amado. Então, fica comigo aqui só para botar aqui, ó, vou tentar fazer uma coisa bem caseira de botar na minha frente no tablet, para divulgar semana que vem, olha só. Semana que vem é a Letícia Carvalho, que está conosco aqui hoje, com a Maíra Martins. Elas vão falar sobre ofício de artista. Então, é só acompanhar terça-feira, novamente, no mesmo horário. Então é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, Álvaro. Até uma próxima oportunidade. Beijo, gente. Tchau, obrigado. Obrigado pela presença de todos.